ter isso, porque diz que foi Deus que mandou, não pode separar. Não, não é assim. Você tem que avaliar várias situações. Nós precisamos hoje, dentro de uma sociedade corrompida como é essa aí, você não pode ficar debaixo de um jugo que está acabando, expondo tua vida, teu ministério. Eu não estou falando que você sai aí e você vai separar, eu não estou dando mau ensinamento, não, não é isso não. Sou casado há 29 anos com a mesma mulher e vim muito bem, graças a Deus. Tenho meus percalços, como toda unidade de casamento tem, mas no fundo a gente tem um valor, porque nos entregamos a Jesus e Jesus entra no caos. Quando eu casei com minha esposa, eu não era cristão, nem ela. Mas a partir do momento que nós nos convertemos, abrimos nosso coração ao Senhor, esse fato é verídico, é real e autêntico em nossas vidas. E eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E tem muito camarada que ele não tem essa linha. Hoje nós vamos ver que tem as implicações terríveis aí em relação a essa parte de jugo. Eu tenho que ficar casado por causa disso. Pera, o casamento já começou errado. Sua união já começou errada. Não tinha uma base de Deus, não tinha nada. Eu acredito que oração, jejum, consagração, clamor a Deus, uma vida de devoção a Deus é necessária para que chegue o divórcio no último, mas no último estágio. Mas no último. Porque a mulher que não ora, o homem que não ora, que não tem comprometimento com o ciclo de oração, não tem comprometimento com a igreja, não tem comprometimento com a palavra, são os 9 tipos de desviados que eu apresento no meu livro. Há 7 anos atrás, quando eu escrevi esse livro, Família e Igreja, eu já tinha tratado isso. E tá aqui, ó. Eu trago a questão dos jugos aqui. Perdão. E esse jugo não sou eu que estou dizendo, ó. Tá na Bíblia. Você tem aqui, ó, sociais, culturais, acadêmicos, familiares, religioso e financeiro. Quando você tem um relacionamento que a mulher é muito rica e o cara é pobrão, pode ter certeza que tem um jugo desigual. Quando o homem é muito inteligente, é acadêmico, a mulher não sabe nem escrever o nome, tem um jugo desigual. Quando o grupo de amigos do homem ou da mulher é um grupo elevado e o outro praticamente é um homem da caverna ou uma mulher das cavernas, já tem um jugo desigual implantado. Portanto, o jugo desigual ele tem vários, mas vários ambientes. Vários. E Jesus, quando ele diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai o meu jugo. O que ele está dizendo? Ele está falando, troque comigo, troque. Pegue o meu, que o meu é diferente. O meu não é como o dos fariseus, não é como o dos hipócritas. O meu jugo, ele está baseado numa vivência, numa autenticidade. Ele está baseado numa vivência real da interpretação do que é correto. Deus, quando criou, ele criou o homem para viver junto. Ele precisou de uma disjuntora. Por isso que o texto diz, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Isso é tão importante, porque lá em Gênesis 2:24, quando Deus diz assim, e por isso deixará o varão, que é homem, né? A sua pai e a sua mãe unir-se à sua mulher. Como que Adão ia deixar o pai e a mãe se só tinha ele e Eva? Você já parou para pensar nisso? Essa é a instituição da família. E o negócio é tão sério que ali Deus vai dizer o seguinte, e abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Isso está lá em Gênesis 12, versículo 3. Então a família é a unidade, é a ação maior dentro do coração e da formação de Deus. E por essa família nascer no coração de Deus, ela precisa emanar o voto de união a partir de Deus. Louvado seja o Senhor. Quantos casamentos em igreja, quantos pastores estão arrebentados, quantos homens de Deus estão acabados, porque estão com um jugo sobre si. Ministério não aceita homens solteiros, desquitados, divorciados. Mas será que não está na hora de ser revisto várias situações?
E não é liberar, ó, você tem que sair daí e já pode ficar solteiro, largar tua mulher. Não, não é nada disso, não. Eu não digo isso. E não estou ensinando isso. Eu estou dizendo que a dureza do coração do homem muitas das vezes faz com que cometa algumas coisas absurdas. Um cara que agride uma mulher que agride um homem, já perdeu o respeito, acabou a ação e há necessidade de ser revisto isso, muitas vezes judicialmente, para preservar a vida, para preservar a família, para preservar os filhos. Eu penso que existem coisas que a gente não pode levar a ferro e fogo. Era o caso, né, da turma do que nós falamos aqui, de Hillel, e a turma que seguia Shammai. Shammai, os caras tem que ser assim, casou tem que ser até o fim, até que a morte separe. Desde que fosse Deus. Porque, aliás, essa passagem é mal interpretada, porque nem a morte pode separar um casal cristão. Nem ela. Né? Então, quando ela diz isso, esse conceito de morte separando, é passando de um plano para o outro, onde a morte não vai reinar mais. Né? Nós precisamos disso. O Vladimir entrou, o Nazad também, a Branca, né? A paz do Senhor Branca. Forte abraço, prazer inteira. Solange Maciel está nos acompanhando. Roberto, Roberto, prazer em te ver, meu querido. Felicidades, isso aí. Irmã Luciene, do Rio de Janeiro. Forte abraço. Ósculo Santo, minha irmã. Pastor Marcos, que eu tenho um carinho muito especial. Então, meus irmãos, eu diria o seguinte, tem uma turma, agora eu vou entrar dentro de um contexto histórico. Tem uma turma aí ensinando, e eu já vou fazer isso parar, tá? Porque já faz um tempo que a gente está tocando aí. Que diz o seguinte, olha, quando Jesus disse da carta de divórcio, ele não estava dizendo, na verdade, para os homens que eram casados, tá? Estava dizendo para aqueles homens que estavam juntos, né? Que tinham um contrato de casamento, né? Que era um procedimento normal até em Israel. E o termo usado para isso é um termo grego conhecido como porneia. E essa questão de porneia é muito relativo. Por quê? Porque porneia se refere a pessoas solteiras. E alguns dizem que isso só vale para pessoas solteiras. No entanto, isso é um equívoco muito grande, é um ensino errado. Inclusive tem um pastorzão da mídia aí que está ensinando isso aí, e até comentou isso, tem um vídeo aí na internet rodando, dizendo que a palavra porneia ela foi aplicada em nenhum momento ao casamento, mas ao contrato de casamento. Ou seja, o que ele está dizendo aí é que uma união fora do casamento pré-ativa é uma forma de legalizar o adultério. E que a Bíblia condena, e eu também condeno veementemente, e Jesus também condenou. Essa prática tanto não pode ser usada, que existem alguns textos que nós podemos ler juntos. E eu separei alguns aqui para a gente ver. Vamos dar uma lida em Atos dos Apóstolos 15, versículo 20 e 21. Atos dos Apóstolos, eu vou ler para a gente ganhar tempo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos, me perdoe aqui, 20 e 29. No 20 ele diz assim, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição do que é sufocado e do sangue. Prostituição, essa palavra perneia também vale para prostituição. Tá? Depois no 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação destas coisas fareis bem se vos guardares. Bem vos vá. Tá certo? Então veja que aqui a fornicação também é uma palavra utilizada, derivada no nosso idioma português, de perneia, que vem no grego. Mas tem mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5 e 1.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que entre vós, né, que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha, a fornicação onde chegou. Tem uma relação com a própria madrasta. Depois ele vem aqui, olha, no 10:8, 1 Coríntios 10:8. E não vos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Prostituição aqui já é, no caso, um levante contra Deus, porque isso aqui ocorre em Números 25:9, quando há a condição ali do pessoal que se levanta contra Moisés, né? Então essa é uma passagem, esses textos aqui mostram que não dá para a gente levar em consideração porneia como sendo um ato levado só para jovens. Isso vale para jovem, para casal, para adulto, para todo mundo que tem um relacionamento fora do contexto bíblico, tá certo? Então eu espero ter contribuído aí com as informações, tá? Vou ressaltar mais uma vez para que não fique nenhuma dúvida pairando, porque não quero ver ninguém depois vir me encher o saco dizendo que eu ensinei isso, tá? Vou dizer mais uma vez, não estou ensinando que você pode se divorciar, não estou dizendo que você tem que se separar à toa, não. O que eu estou dizendo é que quando você tem um jugo desigual muito grande, quando você tem um relacionamento em que está comprometendo a tua vida, a vida dos teus filhos, da tua família no modo geral, há necessidade sim de se buscar um respaldo dentro de um meio jurídico, social, até porque a Bíblia também diz que nós devemos ser submissos a toda autoridade constituída. E se a autoridade constituída ela estiver voltada à preservação da vida, como é a base sociológica de uma comunidade e de uma sociedade, de um país, então existe respaldo sim para que haja uma separação, e eu tenho convicção ao meu coração de que o coração de Deus jamais vai ficar entristecido, vai ficar emudecido, porque a sua misericórdia é motivo de nós não termos consumidos. E se ele não uniu, ninguém pode separar. E se está unido por uma ação humana, uma ação pessoal, é bom que a gente, em tempo, procure fazer um bom reparo desses erros que nós temos. E eu quero também, para quem tiver uma base depois, se interessar, eu tive aqui A Ética dos 10 Mandamentos, de Hans-Ulrich Heifer, que é um alemão, e aqui eu trabalho também duas questões, né, que são decálogo. No versículo 7, que ele vai dizer, não adulterarás, no decálogo de número 7, né, não adulterarás, e depois no decálogo de número 10, né, que não cobiçarás a mulher do teu próximo, tá? Então, duas formas que nós temos aí de não concluir erro para com o nosso Deus. O casamento é uma base legítima, abençoada por Deus e deve assim permanecer. O homem não nasceu para viver só. Ele precisa procurar a sua metade. E como o homem é falho, ele depende de Deus. Ele precisa muitas das vezes que Deus o oriente, que Deus designe, porque o corpinho bonito vai se arrebentar, o seio empinado vai murchar e vai cair, e assim vai. E aí, se você olhar só para a carne, você está lascado, porque lá na frente você não vai poder fazer nada e vai ter que roer o osso até o final, entristecido, sofrendo, chorando, e Deus não tem absolutamente nada a ver com isso, porque boa parte dos erros que acontecem nos casamentos é porque quando a pessoa vai se unir, ela não pergunta para o líder, não pergunta para o pastor, não pergunta para Deus se é a pessoa, e depois quer abrir um jugo e colocar Deus num lugar que Deus não tem que ficar, porque foi uma ação e escolha pessoal de cada um. Amém? Meus irmãos, que Deus em Cristo os abençoe. Se você gostou,
Deixa uma like aí pra gente, deixa um toque, vamos compartilhar. Eu preciso que vocês compartilhem meus vídeos para que o pessoal possa ser edificado, o reino de Deus ser alcançado e o nome do Senhor glorificado. Tá bom? No último nós tivemos uma boa aceitação e nós vamos levar um pouco mais dessa informação um pouco mais à frente. Que Deus em Cristo os abençoe. Fique com Deus e se tiver alguma pergunta, mande para nós que nós respondemos, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus.